Amém. Eu saúdo mais uma vez a igreja na graça e na paz do Senhor. Amém? Hoje é um domingo muito especial, como todo o primeiro domingo do mês. É um domingo em que nós celebramos a ceia do Senhor, uma ordenança da parte de Jesus. E ele diz aos discípulos, momentos antes de ser entregue nas mãos dos soldados romanos, ele disse: olha, lembrem-se de mim. Celebrem isso para que a memória de vocês, elas sejam avivadas quanto às minhas promessas. Então, todo domingo de ceia é um domingo de avivamento da nossa fé, amém? Então, que você saia daqui nessa noite avivado pelo Espírito Santo. E é interessante porque convencionou-se, especialmente na igreja metodista, eu acho que na maior das igrejas protestantes, que a ceia é celebrada apenas em um domingo ou um dia no mês. Mas os primeiros cristãos celebravam a ceia em todos os momentos nos quais eles se reuniam. E a ceia não era apenas um pedacinho de pão e um pouquinho, era o vinho em grande quantidade, o pão, uma comida, uma mesa, uma celebração. Então, todo momento de celebração em volta de uma mesa, onde a família está reunida e o Senhor também se faz presente, ali existe uma ceia. Amém? E ceia é lugar de comunhão, é lugar de avivamento, de restauração e de nós enxergarmos as promessas de Deus para a nossa vida. E a maior promessa que o Senhor nos deixou é que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso Ele nos deixou o Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus que gera em nós a boa vontade de Deus para as nossas vidas. E a palavra de Deus nos diz de vontades específicas e de vontades gerais a respeito da nossa existência. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus tem um plano muito específico sobre a sua vida. Você nasceu com um propósito. Você tem dons da parte de Deus na sua vida que são dons específicos de Deus para você. Mas também Deus tem dons gerais. Dons que Ele derramou sobre a sua igreja, sobre o seu corpo. E é sobre um desses dons que nós vamos falar nesta noite. Amém? E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos de 43 a 48. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a comunidade transformadora. E eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, mesmo que a gente não vá ler essa versão que está aí com você. A maior parte de vocês tem a versão Revista Almeida Corrigida ou Almeida Atualizada, né? Ou Internacional. E eu coloquei aqui a versão que ela é uma versão interpretada, que é da Bíblia A Mensagem. Quantas pessoas têm aqui a Bíblia A Mensagem? Amém. Ela é uma Bíblia, queridos, que ela é uma interpretação pessoal. Então, o Eugene Peterson, que é um grande estudioso da palavra de Deus, ele é um biblista, ele escreveu essa Bíblia com a sua interpretação, claro, exegética, hermenêutica, dentro de tudo que ele conhece, como um excelente teólogo que ele é. E ele trouxe, então, essa interpretação do texto que você tem nas suas mãos. Então, eu quero que você faça como os irmãos da igreja cristã da primeira era, que você vá comparando o texto que ele interpretou com o texto que você tem nas suas mãos. Mas vamos ler aqui, então, o que diz a Bíblia a Mensagem sobre Mateus 5, 43 a 48. Assim diz: vocês conhecem a antiga lei? Amem seus amigos e seu complemento não escrito, odeiem seus inimigos? Quero redefinir isto. Digo que vocês devem amar os inimigos. Deixem que tirem o melhor de vocês, não o pior. Se alguém fizer mal a vocês, reajam com a força da oração, pois assim agirão do fundo do seu verdadeiro ser, do ser que Deus criou. É o que Deus faz. Ele dá o melhor, o sol que aquece e a chuva que traz vida a todos, sem distinção, aos bons e os maus, os simpáticos e os antipáticos. Se tudo o que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensa esperam receber?
Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por cumprimentar apenas os que são simpáticos com vocês? Qualquer pecador desqualificado age assim. Resumindo, o que quero dizer é: cresçam. Vocês são súditos do reino, tratem de viver como tais. Assumam a identidade criada por Deus. Sejam generosos uns para com os outros, pois Deus age assim com vocês. E eu só coloquei o versículo 48 na tradução que vocês têm aí, que diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Vamos orar? Senhor Jesus, a tua palavra ela é poderosa, ela é maravilhosa. Só ela é suficiente e poderosa para transformar o nosso interior. E que nessa noite essa palavra, Senhor Deus, ela seja realmente ministrada nos nossos corações. Usa a minha vida com todos os pecados, Pai queridos, que já foram lançados no teu altar, todas as dificuldades que há na minha existência, mas estão nas tuas mãos. Usa a minha vida com o teu propósito específico para mim, para que nós sejamos edificados nessa noite. Não somente a mim, mas todo o teu corpo. Tu és o cabeça desta igreja, Senhor. Continua a nos conduzir e, em especial, conduz o nosso coração à revelação da tua verdade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, eu não sei você, mas ao ler esse texto nessa versão, eu fiquei um pouco assustada, um pouco escandalizada, né? Porque a palavra é muito dura. Cresçam. Chega a ser até agressivo a tradução, a interpretação que ele deu. Mas se nós formos esmiuçar um pouco o texto bíblico, fazendo a leitura correta da forma como Jesus se posiciona, nós vamos perceber que Jesus foi mais duro do que o Eugene Peterson ao trazer essa tradução personificada do seu entendimento a respeito desse texto. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa dimensão da perfeição cristã e do amor. Mas a sua Bíblia, o primeiro versículo está escrito assim, a sua e a minha, né? Está escrito assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esse texto, ele está dentro de um contexto. Jesus está no alto de uma montanha, e esse versículo começa lá no Sermão da Montanha, queridos. E se você tem a sua Bíblia aí, abra comigo no capítulo 5, no versículo 1. E o texto diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Isso que nós lemos aqui é Jesus ainda ensinando. As multidões estavam ali atrás da cura, do milagre. E Jesus então faz uma pausa e ele diz assim: olha, mais importante do que a cura e o que o milagre é a palavra que eu tenho para dar a vocês. E ele passa a ensinar. E ele ensina no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, que é o grande sermão da montanha. E o sermão da montanha não se resume apenas às bem-aventuranças. E ele é duro nesta fala aos seus discípulos, especialmente neste texto. Quando ele diz: olha, vocês ouviram o que foi dito por aí, pelos judeus, que você deve amar o seu próximo e odiar o teu inimigo. Só que, queridos, um detalhe muito importante que nós não sabemos, mas que eu vou dizer para vocês: não existe na lei mosaica este mandamento. Não existe na lei mosaica, e eu quero destacar aqui Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, esse mandamento que diz que você deve amar o seu amigo e odiar o seu inimigo. Só existe na lei mosaica a lei que diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas o versículo anterior é: amarás a Deus sobre todas as coisas. Quem acrescentou odiarás o teu inimigo foram os judeus na tradição judaica. Sabe aquela coisa dos adendos? Quem conta um conto aumenta um ponto? Vocês já viram esse ditado? É mais ou menos isso que aconteceu aqui. A tradição bíblica, a tradição mosaica foi sendo passada de geração em geração,
E chegou um determinado momento que eu não gostei muito de amar ao meu próximo como a mim mesmo. Então eu coloquei lá na lei, discretamente, que a gente pode odiar os nossos inimigos. E essa tradição, que não é bíblica, foi sendo passada de geração em geração. E Jesus então está aqui, neste momento, diante daqueles homens e daquela multidão, dentre eles judeus, dentre eles gregos e tantas pessoas de outras nacionalidades, dizendo: olha, quiseram mudar a minha lei, a lei do Senhor, dizendo que se deve amar os seus amigos e odiar os seus inimigos. Então ele está sendo crítico, irônico e pontual neste momento, quando ele diz isso às multidões. E aí Jesus diz: olha, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Queridos, aqui existe um confronto espiritual com uma mentira que foi elucidada pelos judeus durante um longo tempo. E Jesus combate com a palavra da verdade, dizendo: olha, vocês ouviram que vocês devem amar, odiar os seus inimigos, mas eu quero dizer para vocês, a lei lá do alto é outra. Amem os vossos inimigos. Jesus eleva a lei. E por que ele faz isso? Porque é muito cômodo, queridos, quando eu tenho algo que me respalda, para que eu possa ainda por cima dizer assim: olha, eu não amo você, porque a lei diz que eu não preciso te amar. E o legalismo, queridos, religioso, é uma coisa muito presente na realidade, não só no período de Cristo, como no nosso período hoje. É muito fácil a gente se tornar um religioso da fé. E é contra isso que Jesus está pregando, contra a religiosidade, contra os falsos mandamentos, e querendo trazer para nós a existência uma palavra de verdade que liberta. Que se nós não excedermos a lei, nós não seremos perfeitos. Mas que perfeição é essa? Pode passar, Bel, por favor. A palavra perfeito aqui no texto, queridos, ela é traduzida como teleios, que significa maduros, completos. E o sentido já muda um pouco. Então, quando você lê lá o último versículo desse bloco e diz assim: olha, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus não está preocupado aqui com acertos e erros. Porque perfeição, dentro do contexto da nossa sociedade hoje, é o quanto você acerta. O quanto você agrada ao outro. Aí nós entramos na dimensão da meritocracia. Então, perfeição tem a ver com o quanto você produz, o quanto você satisfaz, o quanto você acerta. E se você erra, então você deixa de ser perfeito. Não é disso que Jesus está falando. Sabe por quê? Porque ele conhece a mim e a você. Ele sabe que você vai errar. Olhe para o seu irmão e fala assim: eu sei que você vai errar. E eu sou convidado a te amar mesmo assim. Sabia disso? Se o seu irmão errar com você, Jesus está dizendo: ame-o mesmo assim. É esse o entendimento. Perfeição não tem a ver com assertividade. Pode passar, Bel. Portanto, perfeição, segundo o entendimento de Jesus, nada tem a ver com acertos e erros ou com alto nível de escala de valores. E é engraçado porque eu fui criada na igreja, queridos. E muitos de vocês também. A gente chega num ponto da nossa existência espiritual na igreja que a gente acha que agradar a Deus é fazer tudo certo. Ou trabalhar demais na obra. E não é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é o nosso coração. É a nossa vida nas suas mãos. Então você pode vir aqui de segunda a segunda e ainda, desculpa a expressão pesada, mas como Jesus foi, morrer queimado no fogo do inferno. Porque não há na sua existência uma conversão verdadeira. Porque Deus não quer o seu trabalho. Deus quer a sua vida. Deus não quer aquilo que você aparenta, mas aquilo que você é de verdade. E Ele sabe quem você é de verdade. E Ele sabe que você vai errar. Por isso Ele mandou Jesus. Por isso Jesus morreu naquela cruz.
Por isso sobre ele foram lançados os meus e os seus pecados, porque não há em nós força suficiente para sermos perfeitos na dimensão da assertividade. Nós só podemos ser perfeitos em termos de maturidade, de desenvolvimento na nossa maturidade espiritual. Pode passar, Abel. Perfeição é algo relacionado à maturidade. No grego, e aqui vem uma palavrinha que a gente usa muito hoje, né? Uma das traduções da palavra maturidade é sinergia. Alguém já ouviu essa palavra? Está muito em voga essa palavra, né? Está chique ela, né? E sinergia no grego significa trabalho em conjunto, auxílio, apoio. Ou sinergem, né? Colaborar, agir em conjunto. E aí aqui eu cortei a raiz, né? Sim, que é junto, e ergon, trabalho. Então olha que coisa interessante. Jesus está dizendo para aquelas multidões o seguinte: olha, vocês devem amar aos seus inimigos. Tá? Essa palavra aí, ó, que os judeus estão divulgando para ele é mentira. Não tem isso na minha lei, não. Amem os seus inimigos. E sejam perfeitos. Mas não é sejam corretos o tempo inteiro, acertem o tempo inteiro, ou seja, amadureçam. E aí dá para você entender por que que o Eugene Peterson traduz uma hora lá, ele diz assim: cresçam. E a princípio, quando eu leio aquilo, pá, é duro. Mas é disso que nós estamos falando, de maturidade cristã, de amadurecimento espiritual. E não é algo, queridos, que acontece da noite para o dia, no instalar de dedos. Maturidade tem a ver com comunhão. Ninguém amadurece sozinho. Amém? Só existe maturidade, convivência e vivência com o outro. E justamente porque o outro não é igual a mim. Porque se o outro for igual a mim, eu vou sempre ser a mesma pessoa. E aqui, queridos, vem um segredo maravilhoso da nossa existência como igreja. Olha para o seu lado. A pessoa que está do seu lado é igual a você? Dá um glória a Deus, dá uma apertada na bochecha e fala assim: você é lindo. O Davi chama a Alice de tutu, né? Você é meu tutu. Você é lindo. E você é mais lindo ainda porque você não é igual a mim. Porque a beleza da criação e a perfeição, olha que coisa, gente, espiritual e tremenda. A perfeição de Deus não está em sermos iguais, mas justamente em sermos diferentes. Porque nas diferenças eu posso ter e desenvolver maturidade na minha vida espiritual. Agora, muitas vezes a maturidade sofrida e doída, porque o outro me confronta. O temperamento do outro me confronta, a personalidade do outro me confronta, e muitas vezes nós não queremos sair da nossa zona de conforto, que é a nossa existência individual. Eu sou assim, vou viver assim, vou morrer assim e pronto. Mas se você fizer assim, você não vai ser perfeito como perfeito é o nosso Pai, porque você não está se permitindo amadurecer. Então, meu irmão, se tem um irmão na sua vida, e eu quero dizer, não é só dentro da igreja, fora da igreja também nós vamos chegar nesse entendimento, porque nós não amamos só quem está do nosso lado. Jesus nos desafia a amar a todos. Olha o que o texto diz: ele faz chover e faz o sol sobre justos e injustos, bons e maus. E aí é muito legal que o Eugene Peterson, ele traduz, né? Bel, volta um pouquinho o texto para trás. Pode voltar mais um pouquinho. Ele traduz assim, mais um pouquinho. Ele diz assim: os simpáticos e os antipáticos. Quero dizer para você, Deus ama os antipáticos também. Aquele que você acha chato, Deus fala: eu amo esse cara. Eu amo essa mulher. Que coisa fantástica. E esse antipático, meu irmão, quero dizer, muitas vezes é instrumento de Deus na transformação e no seu amadurecimento espiritual. Então, se você tem um cara que pega no seu pé, uma mulher que pega no seu pé, ele todo dia dá glória a Deus, fala: esse irmão vai fazer eu amadurecer em nome de Jesus. Porque você não pode dar na cara dele. Porque a palavra de Deus diz que você tem que amá-lo e amá-la. E isso é forçar amadurecimento. Que duro, que difícil. Aí você fala assim: amar o seu próximo é fácil. Mentira. Mentira. Quem aqui não casou ainda? E quer casar?
Os irmãos, vocês ouviram a Denise, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O casamento é a instituição que foi dada por Deus mais difícil de você vivenciar e desenvolver o amor. Eu não quero desanimar aqueles que são solteiros. Pelo contrário, casem. Eu oro por você que você casa também, em nome de Jesus. Mas é o local aonde o aperfeiçoamento do amor ele é mais difícil. Sabe por quê? Porque é onde eu vou ter que renunciar à minha vontade o tempo inteiro, porque o outro é diferente de mim. E quando a gente namora, eu não sei o que acontece, né? A gente veste umas máscaras. Eu quase trouxe umas máscaras, quase dando uma de Lucas aqui, mas eu falei, não vou fazer isso, senão meu marido vai me bater, né? Mas eu quase trouxe umas máscaras. A gente veste umas máscaras. Então você não sai com o seu namorado com o desodorante vencido, não é verdade? Porque se você sair com o desodorante vencido, é capaz dele falar assim, essa mulher não é cheirosa não. Já não estou gostando, já não estou na cadernetinha lá, menos meio ponto. Talvez vou procurar outra. Porque dá tempo de você mudar de ideia ainda. Mas quando você é casado e a sua mulher usa uma roupa a semana inteira e chega na sexta-feira, o CC já está exalando a casa toda. Sou eu, gente. Sou eu. E o meu marido falou isso comigo sexta-feira. Falou, Laura, já venceu. Falei, verdade. Porque o cheiro já pertence à minha pessoa. Você não sabe. Ele falou, pelo amor de Deus, coloca essa roupa na roupa suja. Não tem como você mandar embora mais. E você casou com essa pessoa. E você vai amar ela com CC ou sem CC. Não dá para você fazer um negativo. Dá para você, em amor, dizer assim, querida, linda do meu coração. Meu marido foi assim, ele foi delicado, viu, gente? Não foi bruto. Ele falou, só te dar uma cheiradinha assim. Laura, dá para você colocar essa roupa na roupa suja, porque o negócio tá difícil aqui. E eu pus, viu, gente? Porque as pessoas às vezes não percebem, né? Correria do dia a dia, filho, casa, nada. Então, queridos, perfeição é uma coisa que é muito desenvolvida dentro dos relacionamentos conjugais. Porque a gente é obrigado a amadurecer, porque senão você é capaz de tomar uma decisão de nocautear o seu cônjuge. Porque tem hora que ele vai te irritar, ele vai discordar de você. E por isso Jesus diz que a relação dele com a igreja é de noivo e noiva. Porque também existe uma relação de amadurecimento espiritual na nossa vivência com o Senhor. Bel, pode voltar lá, pode passar. Olha que interessante, eu já falei, mas eu vou ler. Odiarás teu inimigo. Esta expressão pertence à tradição popular dos judeus e não ao Antigo Testamento. Os judeus consideravam que só outros judeus e prosélitos eram vizinhos. Mas Jesus ensinou o amor para com todos, considerando-os, além disto, o sinal pelo qual o mundo reconheceria os filhos do Pai Celestial. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E aqui a gente começa a complicar um pouquinho mais essa dimensão da perfeição. Porque perfeição é maturidade. E maturidade tem a ver com amor. E a igreja de Cristo, queridos, ela não é reconhecida pelo grande louvor que ela tem. E eu estou falando da igreja de Itaberaba, estou falando da igreja de Cristo. Ela não vai ser reconhecida no mundo pela placa que ela tem, pela campanha que ela tem. Mas o que transforma e impacta as vidas das pessoas é o amor. E aí a gente entende o que Jesus disse. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? E ele não está falando de recompensa para você, meu irmão. Ele está falando de recompensa para o reino. Porque Jesus não está somente se importando com quem já é dele, mas o olhar de Jesus é para aqueles que estão perdidos. A igreja não existe apenas para cultivar um amor interno. Mas o que Jesus está, na verdade, incutindo na cabeça daqueles discípulos daquele momento é a respeito de um amor que ultrapassa os meus relacionamentos. Porque se eu não amar aquele que eu não conheço e não for em direção a ele, o reino de Deus não se encherá.
Nós vamos nos acomodar. Jesus está falando de paixão por vidas. Jesus está falando de amar aquele que você não conhece. Jesus está falando de um amor sobrenatural, que muitas vezes não é cultivado apenas nas relações, mas é cultivado em primeiro lugar nos relacionamentos que você tem com o Espírito Santo de Deus. Olha como o texto muda. A recompensa não é para mim, meu irmão. A recompensa é de Jesus. Jesus está, na verdade, cutucando aqueles judeus que estavam no meio das multidões, dizendo: eu estou farto de hipocrisia. Vocês dizem que amam, mas o mundo está perdido lá fora, porque esse amor não está sendo expresso aonde deve ser. Aqui dentro é fácil amar. Agora, amar lá fora é que a coisa complica. Aí você vai falar: não, pastor, aqui dentro é difícil também. Ainda é menos difícil do que amar lá fora. Amar quem você não conhece. Amar quem te persegue no seu trabalho. Amar quem fecha você no trânsito. Amar quem passa na sua frente na fila. Amar quem te desrespeita no supermercado. É disso que nós estamos falando. É disso que Jesus está falando nesse momento. Pode passar, Abel. O amor verdadeiro é um dom. É dádiva de Deus. É obra da ação profunda do Espírito Santo em nós. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. E, queridos, é muito interessante a gente pensar, vamos voltar lá na perfeição? Perfeição é maturidade, e maturidade tem a ver com desenvolvimento dessa maturidade através do meu relacionamento com o outro, sinergia. E não existe sinergia sem eu estar com o outro, sem eu caminhar com o próximo, trabalhar com o outro. Então, esse amor que nós estamos falando aqui não tem a ver com sentimento. Eu não sei em que momento da história, eu acredito que o romantismo, o período do romantismo, é que eu estou literalmente falando do período clássico, das obras de arte, das músicas, né? Quem estuda história entende um pouquinho isso melhor. Eu acredito que o período do romantismo contribuiu para distorcer um pouco essa dimensão do amor como uma coisa muito sentimental e não tanto de decisão. E amor não é só sentimento, é sentimento também, eu não quero esvaziar isso. A gente precisa sentir, porque é gostoso, né? Quando a gente está apaixonado. Hoje aconteceu uma coisa que muito tempo a gente não acontecia, né? Porque a Alice está com 7 meses e o Davi hoje não estava em casa na hora do almoço. E a Alice dormiu. Eu falei: opa, minha filha dormiu. Olhei para o Thiago e falei: vamos? Não, cara, vocês estão pensando, não, calma, vamos almoçar. A gente falou. Só que não tinha comida em casa. E aí tinha um food truck embaixo, assim, do prédio ali. Eu falei: vamos almoçar? O Thiago falou: você tem coragem de deixar a Alice aí no berço? Eu falei: tenho. Paga ela aí, vai dormir. Ela está dormindo. Eu já orei. Falei: Senhor, não deixa ela acordar não, que eu estou lá embaixo. E nós descemos os dois, a gente olhando um para a cara do outro. Sabe aquela sensação assim: gente, há quanto tempo a gente não sai os dois? E eu falei: nossa, parece que a gente está namorando, né? Que coisa fantástica, você sair 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos sem o filho. E a gente sentou ali, estava um clima bem gostoso hoje na hora do almoço, né? E eu falei assim: gente, está parecendo uma praia isso aqui, né? Que coisa gostosa, o sentimento. E você resgatar também no casamento alguns sentimentos que são cultivados e que às vezes por conta da correria do dia a dia, por conta das necessidades dos filhos, eles vão se perdendo. E graças a Deus deu tempo da gente comer. Quando a gente voltou, ali estava dormindo ainda. Então o sentimento, ele é importante. Mas o amor de que Deus está falando aqui, que o texto bíblico de 1 João está falando, é um amor voltado a uma escolha. E escolha é uma decisão que a gente toma em primeiro lugar aqui. É aqui. E depois ela acontece aqui, no coração. Por isso Paulo fala da necessidade da mente transformada. Quem não tem uma mente transformada pelo Espírito Santo, dificilmente vai conseguir transformar o seu coração também. Então, queridos, olha para vocês verem. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
porque Deus é amor. Aí você vai falar para mim assim, eu não consigo amar aquela pessoa. Não consigo. Primeiro eu decido aqui, Senhor, eu quero amar, e eu vou amar por obediência, amém? Aqui, é uma escolha. Depois eu me apresento diante de Deus, e eu falo, Senhor, eu não consigo amar essa pessoa, mas o Teu Espírito Santo pode transformar a minha mente e o meu coração. E aí é quando a obra, o milagre sobrenatural, começa a nos impactar. E nós também podemos impactar o mundo. Por isso eu posso sim, sem hipocrisia, dizer que eu amo quem eu não conheço. Por isso que nós temos missionários que dizem assim, eu amo aquela nação, eu amo aquele povo, sem sequer ter botado o pé naquele lugar. Porque o amor é um dom de Deus e quem gera em nós é o Espírito Santo de Deus. A minha irmã já está na Índia há praticamente 10 anos. E antes dela pisar naquela nação, ela já chorava por aquele povo. E ela dizia, eu amo aquele povo. E para muitas pessoas pode parecer uma coisa extremamente escandalosa e sem lógica. Como você ama alguém que você não conhece? Porque é desse amor que nós estamos falando. De um amor que é gerado por Deus. De um amor que é movido por Deus. E eu quero dizer para você, meu irmão, nós somos aperfeiçoados no amor. À medida que nos dispomos a amar quem nós não amamos. E isso é maturidade. Maturidade é amar quem eu não amo. E se a igreja fizer isso, vou falar igual a Marilene. Glória ao Senhor. Que a Marilene fala assim. Né, Marilene? Glória a Deus, porque essa igreja vai ser poderosa. Vai ser uma igreja irresistível. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Cheia da unção de Deus. E não tem Satanás, não tem principado, não tem potestade, não tem diabo nenhum que vai poder com essa igreja. Porque é uma igreja que decidiu amar quem não ama. E não porque sente, mas por obediência e com o amor de Deus. Que coisa maravilhosa. Pode passar. Portanto, queridos, uma comunidade transformadora é uma comunidade que busca amar. Jesus disse em Mateus 24:12 que devido à multiplicação da iniquidade, nos últimos tempos, o amor se esfriaria de quase todos. Eu tenho orado, queridos, porque eu, como você, também tenho dificuldade em amar. Porque nós temos tendência a amar aquelas pessoas que são próximas de nós. Mas não é isso que Deus espera da igreja. Deus quer uma igreja missionária. Uma igreja que pague o preço. E você quer ver que preço é esse? Uma igreja que ame o Boko Haram. Uma igreja que ame o Estado Islâmico. Uma igreja que ame o piloto do avião, que por economia, como o Lucas bem disse hoje de manhã, ou por conta da ganância e de mamon, levou mais de 70 pessoas a morrerem. É alvo do nosso amor. Amar o Donald Trump, amar o Temer, amar a Dilma, amar os deputados e senadores que estão lá naquele lugar que nós mesmos colocamos. É desse nível de amor, queridos, que nós estamos falando. E nós sempre estamos prontos a condenar. Mas não é isso que Jesus espera de nós. E esse tipo de amor, ele não pode ser gerado apenas por um sentimento. Ele é um amor sobrenatural. Pode passar. Eu coloquei essa imagem lá no começo. E agora eu quero que você observe a imagem novamente. Eu não sei você, mas ao ver essa imagem, eu me lembrei do texto de Jeremias, no capítulo 18. Quando Jesus manda Jeremias, Deus, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo, mandam Jeremias descer e ir até uma olaria. E lá o oleiro está fazendo ali o vaso e de repente o vaso se quebra e ele começa a fazer de novo.
E aí o Senhor, o Espírito de Deus fala com Jeremias assim: olha, desta forma eu também não posso, Jeremias, por acaso fazer isso com o meu povo. Mas o que mais me chamou a atenção nessa imagem não é a mão sobre o vaso. Isso é muito importante, porque essa é a mão de Deus sobre a nossa existência, amém? Mas é que lá atrás não tem nenhum vaso igual. Deus não nos molda para sermos iguais. Deus nos molda como pessoas diferentes que somos, mas para amar da mesma forma. Porque esse tipo de amor só Ele pode gerar na nossa existência. Amém? E isso aqui, queridos, é a maior prova de amor. O texto continua dizendo o seguinte: olha, é fácil morrer por uma pessoa boa, mas por um pecador, você morreria? Você morreria pelo Bin Laden? Você morreria pelo estrupador? Você morreria por um bandido que assassinou um parente seu, como eu já tive essa experiência? Jesus morreu. Jesus morreu pelo bandido. Jesus morreu pelo inimigo. Jesus morreu pelo doente. Jesus morreu por todo e qualquer tipo de enfermidade. E a palavra de Deus diz que Ele lançou sobre si. Por isso, queridos, eu quero dizer para vocês que nós estamos diante de uma mesa do amor. Ninguém amou como Jesus. Mas vamos lembrar do versículo 48? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O modelo não é a Dona Domi, que é uma mulher de Deus. Glória a Deus pela sua vida, Dona Domi. Ela é exemplo, mas ela não é o modelo. Vocês conseguem perceber a diferença? Modelo é aquilo que eu quero me tornar. Exemplo é aquilo que a pessoa vive e fez, que me motiva, que me capacita a querer ser como ela se tornou. Mas ela se tornou igual a quem? Igual a Cristo. O modelo é Jesus. E nisso nós somos indesculpáveis. Uma igreja que não ama nesse nível é uma igreja que ainda não está madura. E aí eu faço a pergunta para vocês: nós somos uma igreja madura? Nós somos uma igreja que ama nesse nível que Jesus ensinou? E eu não quero aqui, queridos, apontar o dedo para ninguém, porque essa pergunta, em primeiro lugar, foi feita para mim. Toda vez que eu trago uma palavra, ela é primeiro ministrada. E Deus tem me perguntado: você ama como eu quero que você ame? Ou você está tentando me enganar, amando como você quer? Que difícil, queridos, que difícil. Eu trouxe uma música para vocês. Não se choquem, não é uma música cristã. Eu trouxe o vídeo para vocês. Ela foi feita por uma menina de 18 anos. E eu acho que ontem ela teve no Caldeirão do Hulk. E, queridos, ao ouvir ela cantando essa música, o que me chamou a atenção primeiro foi a voz dela, que é uma voz muito doce. Mas eu tenho por hábito prestar atenção na letra. E isso é uma coisa boa. Eu ouço muito louvor todos os dias. Deus fala muito comigo. Mas Deus fala na poesia. Deus fala no vento, no ar, na folha que cai. Deus fala no trânsito, na fumaça, no cheiro. E Deus falou muito comigo nessa música. Eu queria que você ouvisse e prestasse atenção na letra. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito.
que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Eu não sei se essa menina acredita na vida eterna, mas o que eu sei é que a vida é passageira. Nós temos uma eternidade com Deus. Eu chorei muito ao ouvir essa música, porque muitas vezes nós ficamos gastando tempo guardando mágoa na nossa alma. Não abraçamos os nossos filhos, não perdoamos aqueles que nos ferem, não amamos os nossos pais, não honramos as pessoas que Deus coloca ao nosso lado, por conta de pequenas picuinhas. E o Senhor não age com um amor maduro na nossa existência. Eu quero te convidar nessa noite, tal como essa música tão singela e tão verdadeira, o mais importante você já tem. Deus já te deu. Olha para quem está do seu lado. Essa pessoa que está do seu lado, ela é importante na sua vida. Que no nome de Jesus o seu coração não seja tomado por mágoa. Não deixa a mágoa, a ira, a raiva, a inveja tomar o lugar do amadurecimento do amor na sua existência. Deus precisa de uma igreja que ame. E uma igreja que ame como Ele nos ensinou. Amém?